Agora hoje nós vamos estudar sobre ovulação, né? A ovulação ela acontece através dos ovários, né? Formando óvulos e também pode ser chamado de ovócitos. E vamos falar de menstruação também, tá? Então, página 184. O livro de vocês diz assim, ó. As células sexuais femininas encontram-se em estruturas chamadas de folículos. A partir da puberdade, por ação de hormônios, alguns folículos começam a amadurecer. Quando um desses folículos termina seu processo de amadurecimento, a liberação de ovócito, que também é chamado de óvulo. Esse processo chama-se ovulação. Então, para que uma mocinha ovule, o que acontece? Precisa, através, por ação dos hormônios estrógenos e progesteronas, produzidos lá no ovário, o que acontece? Há o amadurecimento desses óvulos e eles estão prontos o quê? Para ser fecundado. Isso é chamado de ovulação. Então a mocinha ela só ovula quando, depois da menstruação, na puberdade, através dos hormônios produzidos pelo ovário, esses óvulos eles amadurecem, esses óvulos ou ovócitos, eles amadurecem, formando o quê? A ovulação. Formou a ovulação, esse ovócito ele está pronto para o quê? Ser fecundado, tá? O livro de vocês fala assim, ó, o amadurecimento da célula sexual feminina só termina se há fecundação. Então, a moça para de ovular por um tempo só se houver fecundação e ela engravidar. Caso ela não engravide, ela vai encerrar o ciclo de menstruação e no próximo mês ela vai começar a ovular novamente. Por quê? Só para de ovular quando há fecundação. Se não houver fecundação, todos os meses, em um certo período, do mês, em 30 dias, tem 7 dias, no mês, que a mocinha ela vai ovular. Ela só não ovula se houver fecundação, porque daí já tem o que ali? Já tem um feto fecundado. Quando há o encontro do ovócito, que também é chamado de óvulo, tá, meninas? Vocês vão ouvir falar em óvulos e ovócitos em alguns livros ou vídeos de YouTube. Quando há o encontro do ovócito com o espermatozoide, o encontro de um com o outro, o amadurecimento se completa e então a formação, aqui fala de um óvulo, mas não há a formação de um óvulo, há a formação de um zigoto. Quando o espermatozoide encontra um ovócito ou um óvulo, fundiu e ali forma-se um novo zigoto e esse novo zigoto vai formar um embrião, tá? Em geral, a mulher libera um ovócito a cada 28 dias. Normalmente, existe a alternância dos ovários, ou seja, se em um mês a célula sexual feminina foi liberada pelo ovário esquerdo, no mês seguinte o ovócito provavelmente virá do ovário direito. Então, nós temos 2 ovários, direito e esquerdo, e essa ovulação que acontece durante uma certa data do mês, ela pode alternar. Em um mês, o óvulo, para ser fecundado, ele pode ser liberado pelo ovário direito. No outro mês, ele vai ser liberado pelo ovário esquerdo. Há uma alternância. Cada mês, eles revezam. Os ovários, eles revezam, O direito libera em um mês, o esquerdo libera no outro e assim eles vão revezando. Aí o livro de vocês mostra todos os órgãos internos que nós estudamos no vídeo anterior, mostra a vagina, Aqui não fala do colo uterino, mas tem o colo uterino, mostra o útero. Dentro do útero existe um tecido de revestimento que é chamado de endométrio, ricamente vascularizado. Aí nós temos a tuba uterina e nós temos o ovário, O ovário, ele libera, óvulos, e quando esse óvulo maduro, ele sofre fecundação ao encontro dele com o espermatozoide, através de contração muscular do
útero e através dos cílios da tuba uterina, esse óvulo fecundado, ele vai percorrer e chegar ao útero e no útero ele vai acomodar esse óvulo fecundado que vai passar a ser o quê? Um novo zigoto, um novo embrião, é onde a criança vai crescer, tá? Então, é isso. Como que a gente sabe, tia Dani, que a gente está ovulando? Vamos lá. Mocinhas, né? Não, aqui na próxima página aqui fala sobre menstruação. Ovulação, ela acontece no 14º dia, a partir do momento que a menstruação desce. Vamos supor que a menstruação de vocês desce no dia 1º, né? Dia 1º. Que dia que é o dia da minha ovulação, tia Dani? Dia 14. Porque são 14 dias que você conta a partir do dia que você menstrua. É 100% certeza que é no dia 14, tia Dani? Não, não é 100%. O dia 14 é o dia chave. Porém, pode ser 3 dias antes do dia 14, do 14º dia, como também pode ser 3 dias depois do 14º dia. Então, o que a gente, né, nós resguardamos para quem não quer engravidar ou para até mesmo para saber como engravidar? A gente conta 7 dias. Né? Então, se são 3 dias antes do 14º dia e 3 dias depois do 14º dia, conta 6, né? Com mais o 14º dia, 7 dias. Então, durante 7 dias no mês é o tempo de ovulação de uma moça, tá? Se houver fecundação, ela não vai mais ovular durante 9 meses. Se não houver fecundação, no próximo mês ela vai ovular. Lembrando que ela pode ovular esse mês liberando o óvulo pelo ovário direito e no próximo mês ser pelo esquerdo e assim vice-versa, tá? Livro de vocês, página 185, vamos falar agora de menstruação, né? Não sei vocês, menininhas, mas eu amo menstruar. Desincha a barriga, melhora a cabeça, melhora o estresse, porque eu quando chego perto de menstruar, dos dias de menstruar, eu fico chorona, eu fico triste, eu fico com raiva, vontade de comer doce, tudo que não precisa acontece. Então, eu amo menstruar. Então, vamos lá agora falar sobre menstruação, página 185. O livro de vocês fala assim, ó. Enquanto o folículo amadurece no ovário, o endométrio, que é a parte do tecido, né, que reveste o útero, torna-se mais espesso. O que é mais espesso? Mais grosso. Por quê? Por aumento do número de camadas de células. Esse processo prepara o útero para receber um possível embrião. Então, todo mês, o nosso útero fica mais grosso, inclusive isso é chamado até pela medicina, ele incha. Por quê? Porque ele está se preparando para o quê? Para receber um embrião. Todo mês o nosso útero está preparado, está se preparando para receber um embrião. Eu costumo falar que a menstruação é uma revolta que o útero sente, porque todo mês ele espera um embrião, um óvulo fecundado, e esse óvulo fecundado não vem, ele vai e revolta tanto e manda a menstruação para poder matar a gente de raiva, tá? O livro de vocês fala assim, ó. O ovócito liberado pelo ovário chega às tubas uterinas e é deslocado para o útero. Nesse trajeto, se a mulher tiver tido relação sexual, poderá haver o encontro, né, das células sexuais, que é o gameta masculino chamado de espermatozoide, com o gameta feminino chamado de óvulo ou ovócito. Se houver o encontro, isso é chamado o quê? De fecundação. Aí é onde a moça vai parar de ovular no próximo mês. Se não houver o encontro, no próximo mês ela vai o quê? Ela vai ovular novamente, tá? Chama-se fecundação e origina um ovo ou zigoto que poderá se desenvolver e formar um bebê. Primeiro forma-se um zigoto, para depois formar um embrião, para depois se formar um neném, né? Um bebezinho. Se não ocorrer fecundação, né? Algumas camadas de células do endométrio se soltam e são eliminadas pela vagina. Esse processo é chamado de menstruação. O que eu acabei de falar para vocês? Que a menstruação é uma revolta do útero. O útero ele é cheio de camadas, né? Ele fica até grosso, ele fica espesso, ele fica até inchado, esperando a fecundação. A fecundação não vem, o que acontece?
o útero começa a liberar os tecidos, chamados de endométrio, começa a liberar algumas camadas desse tecido, né? Se não houver fecundação. E esse processo ele é chamado de menstruação. E provoca ruptura de vasos sanguíneos. Por que provoca ruptura de vasos sanguíneos? Porque o endométrio, que é o tecido que fica por dentro do útero, que reveste ele, é ricamente vascularizado, é cheio de vasos. Então, pequenos vasos são rompidos e são descidos, né? Que é a famosa menstruação. É por esse motivo que durante a menstruação ocorre sangramento, por conta da ruptura desses vasos, né? A mistura de células e substâncias eliminadas durante a menstruação, damos o nome de fluxo menstrual. Então, todas nós temos fluxo menstrual, né? Devido ao quê? A revolta do útero, que se prepara todo mês para uma fecundação. Não há essa fecundação, o que acontece? Ele começa a liberar, né? Camadas de células do endométrio, né? Juntamente com isso, a ruptura, né, de vaso, porque o endométrio ele é ricamente vascularizado, e isso a gente chama de fluxo menstrual. Tem moças que têm fluxo menstrual de 3 dias, tem moças de fluxo menstrual de 5 dias, tem moças de fluxo menstrual de 7 dias. Então, o fluxo menstrual ele varia de pessoa por pessoa, tá? Pode ser genética, tá? Pode ser fatores hormonais. Então, tudo isso varia no fluxo menstrual, mas fluxo menstrual é isso que eu acabei de falar. Aí o livro de vocês mostra novamente, né? Só que agora de uma forma diferente. Agora a menstruação. Olha para vocês verem. Nós temos o útero, por dentro do útero nós temos o endométrio, né? O endométrio ele começa a soltar, né, camadas, e também a ruptura dos vasinhos sanguíneos, porque ele é ricamente vascularizado, e com isso que há o gotejamento de sangue, ele vai passando do útero para o colo uterino, do colo uterino chega na vagina, e da vagina tem a abertura dela, é onde que sai, né, a menstruação todo mês. O livro de vocês fala assim, ó: as menstruações, o amadurecimento dos ovócitos, que também pode ser chamado de óvulos, nos ovários, as ovulações e as preparações do endométrio para receber um possível embrião se inicia na puberdade e ocorre por volta dos 50 anos de idade. Esses fenômenos são cíclicos, ou seja, acontecem em intervalos de tempo, que pode variar de mulher para uma mesma mulher ao longo do tempo, constituindo os chamados de ciclo menstrual. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual. Em média, o ciclo menstrual dura 28 dias, mas existem mulheres que têm ciclos mais curtos ou mais longos. Mas, além disso, é comum, principalmente nas mulheres jovens, que a duração dos ciclos varie ao longo do tempo. O que o livro quis dizer aqui, pessoal? Que o ciclo menstrual ele inicia-se na puberdade, quando a menina menstrua a primeira vez, né? E ele pode durar, né, até 50 anos de idade. Mas todas as pessoas duram até 50 anos de idade, Tia Dani? Não. Tem pessoas que têm menopausa precocemente. Eu conheço uma moça que entrou na menopausa com 35 anos. Menopausa é a falta de produção dos hormônios, né, através dos ovários, e com isso ela não menstrua mais, né? Então, menopausa é a cessação da menstruação. Então, tem mulheres que vão menstruar até 50 anos, tem mulheres que vão menstruar até menos de 50 anos. Como também existem ciclos que são de 28 em 28 dias, o meu mesmo é de 28 em 28. Por exemplo, se eu menstruar esse mês, dia 30, eu não vou menstruar dia 30 do mês que vem, eu vou menstruar dia 28 do mês que vem, entendeu? 27, 26, tem mês que o meu ciclo é de 25 dias, tem mês que o meu ciclo é de 28 dias, tem mês que o meu ciclo é de 30 dias. Raramente acontece ter ser de 30 dias, né? Ele é completamente descompensado, desregulado. Para regular um ciclo menstrual, no meu caso que ele é completamente desregulado, seria o uso de anticoncepcional. Só que eu não uso porque para mim ele faz muito mal. Mas tem pessoas que usam, né, o anticoncepcional na finalidade de o quê? De regular o fluxo menstrual,
tá? Então, existem moças que vão menstruar de 25 em 25 dias. O que é isso, Dani? Ela menstruou dia 30 esse mês que vem ela vai menstruar dia 25, tá? Dia 25 do mês que vem ela menstrua, no próximo mês ela menstrua dia 20. É assim, ciclos de 25 e 25. Tem pessoas que menstruam de 28 em 28 dias, tem ciclo de 28 dias, tá? Se ela menstrua dia 28 desse mês que vem ela vai menstruar dia 26, né? Mas também tem pessoas que têm ciclo de 30 dias, que ela menstrua na data certa. Por exemplo, se ela menstrua dia 30 esse mês que vem ela vai menstruar dia 30 também, tá? Então, o ciclo ele varia, ciclo menstrual, fluxo menstrual, ele varia muito de pessoa para pessoa, tá? Então, a tabela para ovulação que é feita para mim, ela não serve para ser feita para uma outra pessoa. Por quê? Porque ciclo menstrual, ele tem, né, variações de pessoa para pessoa, tá? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham aprendido, né, sobre o capítulo, tá? Neste capítulo nós estudamos a adolescência e a puberdade, né? O papel dos hormônios sexuais na puberdade masculina e feminina, que é a mudança de corpo, né, nas mulheres, engrossamento de voz em homens, alterações físicas que ocorrem durante a adolescência, as principais características sexuais secundárias femininas e masculinas. Se lembrando que a característica secundária é quando a vagina ela muda de tamanho, porque quando é primária a gente nasce, né? Quando é secundária a gente já tem pelinho, né? Já aumentou o tamanho tanto no órgão masculino quanto no feminino. Os órgãos que compõem o sistema genital masculino e feminino, né? No masculino nós estudamos os externos e internos, no feminino da mesma forma. As principais características e funções dos órgãos genitais, os processos de ovulação e fecundação, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição.